Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então? Jânio, não tem como começar o programa a não ser falando da manifestação que acontece hoje em todo o país. O Rio Grande do Norte está participando. A previsão é que cerca de 106 cidades aqui do estado participem. Cerca de 50 mil pessoas. Em Natal, a manifestação começou cedo, a BR já amanheceu interditada, pneu queimado, muita confusão, mas tem chuva. Será que vai dar uma apaziguada aí? Olha, vai ser um dia imprevisível em todo o país. Há essa mobilização, paralisação, protesto, greve geral. O título fica ao gosto do freguês, mas há um fato inquestionável. É a primeira vez que, de uma forma organizada, nesses últimos anos, um segmento da sociedade vai fazer protestos. Esse segmento que está indo hoje às ruas, nos últimos governos do PT, ele pontualmente, às vezes, participava de uma mobilização, mas não com todo esse impacto que está querendo mostrar hoje. É um dia muito importante, porque a gente viu nesses últimos 5 anos um outro lado com uma outra expectativa, uma outra visão, uma outra ideologia, se manifestou. É bem verdade que com algumas diferenças em termos de tática, de estratégia, aquelas outras mobilizações para derrubar um governo que conseguiram, o governo Dilma, elas eram feitas aos domingos. Essa, numa sexta-feira, repete algo que também não é novidade. A gente sabe que esse grupo que está indo nas ruas hoje, importante segmento da sociedade brasileira, ele tem essa estratégia não apenas aqui, mas em outros países. Por exemplo, há 15 dias, o que está previsto para acontecer hoje no Brasil, aconteceu na Inglaterra, ou desculpe, na Argentina. Uma greve geral na Argentina numa sexta-feira, com essa mesma estratégia: paralisar aeroporto, paralisar metrô, paralisar transporte público, algumas atividades comerciais, outras industriais. E com essa tática, não é de cruzar os braços, de ficar em casa e não ir trabalhar. É de ir às ruas, inclusive, para impedir a circulação normal de veículos, de pessoas. O que aconteceu na Argentina não é muito diferente do que está acontecendo no Brasil. Aliás, historicamente, Argentina e Brasil têm alguns problemas para serem superados até consolidarem uma democracia que não fique sempre com esses espasmos, esses sobressaltos. E isso vem de longe. A gente sabe que na década de 50, por exemplo, tinha o getulismo aqui no Brasil e o peronismo na Argentina. Foram governos populares, governos populistas, governos de caudilhos, que marcaram principalmente por conta de projetos sociais. Ocorreram problemas, também outra semelhança entre Brasil e Argentina, o período da ditadura militar. Aí veio a redemocratização e a gente acompanhou nesse período, enquanto o PT estava no governo aqui, o casal Kirchner no governo na Argentina, tentando reeditar alguns projetos na Argentina da época de Perón, o peronismo se manifestando, e aqui no Brasil o lulismo tentando evitar, e inclusive com práticas que remetem ao getulismo. Lá houve eleições, o Macri assumiu, aqui houve um impedimento, Temer assumiu, e os projetos de Temer e de Macri se assemelham em termos de mudanças. Essas mudanças aqui, independentemente de ficar contra ou a favor, elas precisam ter a participação da sociedade. Se não tivesse essas mobilizações, provavelmente as mudanças seriam mais ousadas para o bem ou para o mal, não vou questionar aqui, mas o fato é que a voz das ruas consegue alterar esse quadro. E é importante isso, esse diálogo através das manifestações, da leitura do que a rua quer. Ele é importante aqui, ele é importante na Argentina e ele é importante na maioria dos países aqui da América do Sul, que tem uma característica diferente. A gente vê, a Europa tem problemas. A Argentina está saindo, a França, alguém quer tirar a França. Característica da Europa. Estados Unidos, a gente conhece bem esse problema todo que eles têm lá, mas a América do Sul passou um período com alguns governos que extremadamente levaram a uma situação que chama de bolivarianismo,
e a parte, digamos assim, que a gente realmente fica preocupado é quando vê alguns indo nessa disputa muito além do que o que está ocorrendo no Brasil e na Argentina, como por exemplo na Venezuela. A Venezuela é um dos maiores países, se não o maior produtor de petróleo, tinha uma economia fortíssima, e o Chávez levou para projetos sociais que não tinham sustentabilidade, e hoje a gente vê praticamente uma guerra civil. As últimas manifestações na Venezuela já levaram a dezenas de mortes. Não é o que a gente deseja aqui. É preciso que essa mobilização, essa greve geral, que ela não é tão geral, ela tem alguns pontos. Por exemplo, a gente sabia que já tinha grupos preparados com placas e tal para acabar o fórum privilegiado. O Senado aprovou na primeira votação, vai ter outras votações. Então quem for acabar com o fórum privilegiado já está com a matéria vencida, como se diz no parlamento. O fórum privilegiado já está se acabando. E em termos de discurso, de mobilização, somente ao final do dia é que a gente vai saber aqueles que foram mais consistentes. Objetivamente, o que é que vai ser criticado na reforma trabalhista? Que a gente sabe que não dá para criticar a reforma por si só, tem que ter algo que dê credibilidade junto à população para dizer o que é que não está bem na reforma da Previdência. A questão da idade, a gente sabe que houve uma pressão, as mulheres se aposentariam até com a aposentadoria viria com 65 anos, agora parece que estão baixando para 62, por força das ruas. Essas mudanças estão ocorrendo. Então é importante a gente acompanhar, desejar que tudo transcorra dentro de uma razoável normalidade. Quando eu digo razoável normalidade, é desejar que não tenha atos de violência pessoais nem vítimas, de uma forma a aguçar mais ainda os ânimos com violências que a gente não pode e nem deve aceitar. As mobilizações que ocorreram nesses últimos anos, houve um determinado momento que chegou a fugir do controle, a sair do controle, com a atuação dos black blocs, né? Aqueles grupos que iam, que derrubavam, que atacavam, que quebravam vitrines. Não é isso que a gente deseja também que ocorra, mas é preciso ter a preocupação, porque às vezes, e isso já aconteceu muitas vezes, se infiltra nesses movimentos algum agente aqui, outro acolá, para fazer uma provocação e justificar a repressão. Então vamos desejar que seja um dia democrático, que as ruas sejam ouvidas e que o Brasil precise se modernizar, sim. As experiências vitoriosas do passado, elas têm que ser administradas, mas a sociedade, de um modo geral, mudou muito. Principalmente, eu tenho que dizer isso, nas questões trabalhistas. Quando a CLT, a Consolidação da Lei do Trabalho, foi feita, na época de Getúlio, não tinha alguns equipamentos que hoje substituíram a mão de obra. A questão das horas trabalhadas, a mão de obra. Naquela época não tinha, por exemplo, internet, não tinha robô, a robotização não existia. Não tinha os algoritmos que hoje substituem em muitas funções o trabalho humano. E é preciso modernizar, claro, preservando-se direitos, respeitando-se direitos, mas atualizando de modo a não ficar um certo ranço de que toda mudança é para tirar direito de pessoas as mais frágeis. Numa democracia isso não deve ocorrer e o governo tem esse desafio, o Congresso tem esse desafio de ouvindo a voz das ruas, mas sem se intimidar com determinadas ações que querem preservar direitos que no passado até se justificavam, mas que hoje não se justificam mais. Isso é o que a gente deseja, que tudo seja dentro de respeito à nossa Constituição e à nossa democracia.